Quero lhe agradecer antecipadamente por teres acionado esse vídeo, pois acabas de fazer uma escolha certa e perfeita. Nesse instante, ouvirás então verdades concernentes à palavra de Deus. Hoje nós falaremos sobre os homens de Deus como seres superiores e soberanos na Terra. Podes crer que ao assistir esse vídeo vai ser bastante proveitoso e não só vai lhe livrar de muitos mais que você poderia estar a causar na sua vida, que gerariam consequências grandes e graves que não saberias de onde vêm. Meu amado, devo dizer que os homens de Deus são seres superiores e não só soberanos na Terra. Quando eu falo de soberanos, estou a dizer que a nível do mundo inteiro, ou seja, de todo o planeta Terra, os homens de Deus estão em destaque. Em primeiro lugar, como representantes de Deus na Terra. Após eles, só depois vem então o grupo dos filhos de Deus, apesar de que eles também já são filhos de Deus, vem então os outros até chegarem aos níveis mais baixos. Estamos a falar então de feiticeiros, aqueles que trabalham com Satanás, porque eles são derrotados, então estão muito abaixo dos homens de Deus. Queridos, à luz da Bíblia Sagrada, em tempo algum, Deus levantou alguém para agir na sua seara sem uma determinada designação ou um desígnio, ou uma ocupação ou uma denominação ministerial. Hoje, ouve-se então muitos mais velhos a dizerem: mas já existem muitos apóstolos, muitos profetas, muitos evangelistas, mas o porquê dessas coisas? Esses não são nada homens de Deus, esses são falsos. A minha questão é: então, à luz da Bíblia, porventura já houve alguém que trabalhou para Deus sem ter uma nomenclatura, sem ter um nome, um desígnio, sem se assentar em uma cadeira de autoridade ministerial? Claro que nunca houve. A razão pela qual temos visto muitos apóstolos, muitos profetas, com certeza são servos de Deus que trabalham em prol do aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Essa razão nós, então, como a população no geral, deve obedecer e deve honrar esses homens a qual Deus levantou. No livro, então, de 2 Timóteo, no seu capítulo 3, lá nos versículos 7 em diante 8, nós vimos que Janes e Jambres, olhando para Moisés, resistiram à pregação de Moisés, zombando-lhe e falando, então, coisas parecidas. Moisés castigou-lhe. Ou castigou-lhes. Também vimos Datã, Abirão e Corá, que estavam a abusar de Moisés, querendo então questionar a autoridade que Moisés tinha sobre o povo. Deus então castigou-lhes, abrindo a terra em duas partes e a terra engoliu eles. Também vimos o apóstolo Paulo, na primeira carta de Timóteo, no seu capítulo 1, versículo 19, entregou o Emineu e Alexandre nas mãos de Satanás para poder então ser castigado. Amados, eu quero lhes prevenir de muitos mais que vocês poderiam estar a causar, que afetariam vossos filhos, afetariam vossa descendência. Para isso não acontecer, não vamos falar mal de homens de Deus. Entendam bem, não faleis mal dos homens de Deus. Sai desse lugar. Se vis alguém a falar mal de um apóstolo, de um profeta, não se meta aí, sai daí, vai te prejudicar a saúde, a vida, poderá estar em risco. Estou a lhe alertar algo que você deve ter em mente para não fazer mais. A Bíblia diz: o avisado vai, escapa-se porque já sabe. Mas aquele que não é avisado vai então e sofre as consequências. Prezados em Cristo Jesus, se nós irmos no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, a Bíblia nos fala que certamente o Senhor Jeová, Adonai, não faz nada sem antes ter revelado o seu segredo aos profetas. Nota que tudo quanto Deus estiver a fazer é o segredo, porque ninguém conhece o coração de Deus. É o segredo. Então, Deus não faz nada sem antes ter avisado o seu segredo aos seus servos. Quem? Presidentes? Reis? Claro que não. Aos profetas. Então a pergunta é: mas por que Deus, para fazer algo, promete de revelar aos profetas? Então tenha um profeta diante de Deus. Por que Deus tem de revelar seu segredo aos profetas? Um homem natural, qualquer morador da terra. Porque os profetas, atenção, aqui a palavra profeta, por ser homens de Deus, são seres que trabalham diretamente com Ele. Então, devem saber o que Deus tem em mente para fazer antes então o plano ser executado. É para vermos que os homens de Deus têm muita importância, têm muito valor, têm peso nessa terra.
Naamã, quando adoeceu, foi andar de baixo para cima à procura de soluções. Uma menina lhe falou: Naamã, em Israel tem profetas, tem homens de Deus. Ele não quis dar a ouvir. Então, depois de ver que a dor é tanta, disse: quem é? Falaram: Eliseu, filho de Elias. Mandai então mensageiros para lá, pensando que o Eliseu tinha que vir diante dele, lhe honrar. Eliseu disse para o Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Achou falta de respeito. Queria então que Eliseu viesse até os seus pés, prezado, nem pensar. Eliseu deu a sua palavra: faz conforme a minha orientação, dei ponto final. Quem está a precisar de socorro sempre vai cumprir orientações. Cumpriu a orientação e assim aconteceu. Está a dar mudas de Europa. Eliseu disse: e com tuas Europas, você antes duvidou que em Israel tem homens de Deus? Queridos, evitam falar mal de homens de Deus, é perigoso. Não é nada bom nós, como população, ficar a falar mal de homens que Deus levantou para servirem na sua sociedade. Olha que ser homem de Deus não é algo fácil, é mesmo difícil. Olha, a razão pela qual Deus deixou bem claro, em Salmos 105, versículo número 15. Deus está dizendo: não toqueis nos meus profetas, neles maltrateis, não fazem isso. Mas apóstolo, se nós maltratar, o que é que procederei conosco? Vamos lá no Salmo 105, versículo 15. Mais em diante está a dizer o quê? Chamarei a fome na terra deles, e o profeta vai resolver e vocês vão dar honra. Aconteceu. Venderam José no Egito, a fome veio, foram em José. José, nosso irmão, dê-nos alimentação, perdoa as nossas desgraças, os nossos pecados contra ti. Meus queridos, respeitam os homens de Deus, honram os homens de Deus na terra, não vale a pena maltratarem, falar mal. Hoje em dia tem-se visto muito grupo de jovens sentados a falar mal de homens de Deus. Aquele profeta aí, aquele apóstolo, aquele pastor. Meus filhos, não façam isso. Isto é mortal. Repito, isto é mortal. Vocês poderão morrer sem saber qual é a causa, por que está acontecendo tantas desgraças. Sai desse lado, não se mete nesse caminho. Não se mete no caminho das pessoas que falam mal dos homens de Deus. Você não seja mais um deles. Sai daí. Faça o que é certo. Deus te abençoe. É sempre um prazer lhe trazer verdades consistentes a respeito da palavra de Deus. Eu estou feliz por então teres me acompanhado. Deus te abençoe rica e poderosamente em nome de Jesus. Espero que coloques esse conselho então em prática e não venhas mais a fazer parte da congregação dos malfeitores que sentam, reúnem-se constantemente para falar mal de ministros, homens de Deus, presbíteros, aqueles que têm o episcopado. Mas você, porém, que tem temor de Deus, persevere em adorar a Deus e também andar consoante a sua veracidade da palavra. Deus abençoe em nome de Jesus que estamos juntos. É sempre um prazer da minha parte falar para todos vocês que me acompanham com amor e carinho.